Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a relação entre período e frequência e a velocidade angular. Para começar esse vídeo aqui, eu quero falar um pouco a respeito do período e da frequência. O período, que normalmente representamos com o T maiúsculo, indica para a gente o tempo que leva para completar um ciclo. E a frequência, que representamos com um F minúsculo, indica para a gente quantos ciclos são realizados em um certo intervalo de tempo. Você provavelmente já viu essas ideias em outros contextos, mas aqui nós vamos relacioná-las com a ideia de um movimento circular, principalmente em relação à ideia da velocidade angular, que representamos com ômega minúsculo. Um detalhe em relação à representação da velocidade angular é que, como não tem uma seta em cima, nós estamos falando do valor absoluto da velocidade angular, ok? Mas, enfim, vamos entender melhor essas ideias aqui. Como eu falei, o período é o tempo que leva para completar um ciclo. Se estamos falando a respeito de um movimento circular uniforme, como, por exemplo, o caso de uma bola de tênis que está presa a um prego através de uma corda e que realiza um movimento circular com velocidade uniforme, qual vai ser o tempo que vai levar para essa bola dar uma volta completa? Esse tempo é o que nós chamamos de período. Se a gente tiver aqui um período de 1 segundo, essa bola vai se mover assim: 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Isso é um período de 1 segundo. Se tivéssemos aqui um período de 2 segundos, ela ia se mover com metade da velocidade. Ou seja, temos aqui 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos e assim sucessivamente. Agora, se ao invés do dobro a gente tivesse a metade, ou seja, ao invés de 2 segundos a gente tivesse um período de meio segundo, ela ia se mover da seguinte forma: 1 segundo, 2 segundos, ou seja, o período foi igual a meio segundo. Levou meio segundo para completar um ciclo. Como o período é uma grandeza que mede o tempo, nós podemos usar o segundo como unidade de medida. Ok, falamos do período. E a frequência? Bem, a frequência é literalmente o inverso do período. Ou seja, podemos dizer que a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Uma forma de pensar a respeito disso, conforme eu já falei, é pensar em quantos ciclos podemos completar em 1 segundo. O período é quantos segundos leva para completar um ciclo, enquanto que a frequência é quantos ciclos podemos realizar em 1 segundo. Por exemplo, vamos imaginar que a gente possa fazer aqui 2 ciclos em 1 segundo. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Nesse caso, a frequência é de 2 ciclos por segundo. Agora, qual é a unidade de medida da frequência? Você vai ouvir algumas pessoas falando apenas por segundo, ou ciclos por segundo. Ou, o que não é muito comum também, é ouvir alguém falando 1 segundo inverso. Mas o que é mais comum mesmo é utilizar o símbolo Hz, que significa Hertz. Hertz é uma unidade de medida que basicamente significa ciclos por segundo. Agora, com isso já resolvido, vamos ver se a gente consegue relacionar essas ideias com a da velocidade angular, ou do valor absoluto da velocidade angular. Para isso, podemos pensar em alguns cenários. Vamos dizer que o valor absoluto da nossa velocidade angular seja igual a π radianos por segundo. Sabendo disso, qual será o período aqui nesse caso? Pause o vídeo e veja se você consegue encontrar isso. Vamos fazer juntos agora. Bem, essa bola aqui vai se mover π radianos a cada segundo. Sendo assim, quanto tempo levará para ela completar 2 π radianos? Agora, por que 2 π radianos? Não se esqueça, uma rotação completa em um círculo é igual a 2 π radianos. Bem, se essa bola está se movendo π radianos por segundo, ela vai levar 2 segundos para percorrer 2 π radianos. Portanto, o período aqui nesse caso será igual a 2 segundos. Eu fiz isso aqui de forma intuitiva, mas como de fato eu manipulei o ômega nesse caso? Uma forma de pensar a respeito disso, conforme eu falei, é que o período é o tempo que leva para completar uma rotação inteira, ou seja, o tempo que leva para completar 2 π radianos. A gente já sabe que um círculo inteiro é 2 π radianos. Aí, em seguida, eu divido isso por quão rápido o movimento está ocorrendo, ou seja, eu divido pela velocidade angular. Nesse caso, eu vou dividir aqui por π radianos por segundo.
O que eu fiz aqui foi pegar o quanto de ângulo que eu preciso percorrer para completar um ciclo, e aí eu dividi isso pelo quão rápido eu estou passando pelos ângulos. Fazendo esse cálculo e trabalhando com as unidades, a gente chega a 2 segundos. Observando isso, a gente chega a uma fórmula que relaciona período com velocidade angular. O período, nesse caso, vai ser igual a rotação completa são 2π radianos. Aí a gente divide isso aqui pela rapidez com que está se passando pelos ângulos, ou seja, o valor absoluto da velocidade angular. Dessa forma, a gente consegue relacionar o período com a velocidade angular. Agora, o que é interessante é que, como a gente já conhece o período, a gente consegue descobrir a frequência com muita facilidade. Afinal, eu falei que a frequência é igual a 1 dividido pelo período, ou seja, a frequência é o inverso do período. Sendo assim, podemos dizer que a frequência, que é 1 dividido pelo período, vai ser o inverso de 2π dividido por ômega. Isso é igual a ômega dividido por 2π. Claro, nessa situação específica que eu passei aqui, em que o período é de 2 segundos, e sabendo também que a frequência é o inverso do período, podemos dizer que a frequência é igual a 1 dividido por 2 segundos, que nesse caso é igual a meio. Em relação às unidades de medida, às vezes você vai ver isso aqui por segundo, mas eu gosto de usar o hertz, porque na minha cabeça, quando eu falo hertz, eu já sei que é meio ciclo por segundo. Com isso, uma forma de pensar a respeito é que essa bola leva 2 segundos para completar um ciclo. Se eu estou percorrendo π radianos por segundo, minha bola inicialmente vai estar aqui, 1 segundo depois aqui, 2 segundos depois aqui, 3 segundos depois aqui, 4 segundos depois aqui. A gente também consegue perceber que a cada segundo, essa bola vai percorrer π radianos. Afinal, π radianos é metade de um ciclo. Ela completa meio ciclo por segundo. Eu sei que eu fui um pouco repetitivo agora no final, mas é para você entender muito bem a respeito dessas grandezas e como elas se relacionam com o movimento circular. Enfim, eu espero que você tenha compreendido essas ideias e, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!